A história é repleta de personalidades femininas negras que foram importantes em diversos campos. Mas, apesar de sua importância, muitas dessas mulheres não tiveram seu devido reconhecimento e valorização, seja por sua cor ou por seu gênero. Com isso, apresentaremos mulheres negras importantes para a história. Começaremos falando de Teresa de Benguela, que nasceu nas primeiras décadas de 1700. A africana e líder quilombola resistiu à escravidão. Comandou por alguns anos o quilombo de Quareterê, o qual assumiu após a morte de José Piolho, seu marido. O quilombo, comandado por Teresa, não era apenas um ajuntamento de escravizados fugidos, mas uma comunidade organizada, estável e muito bem estruturada. Era o maior da região. Durante seu governo no quilombo, Teresa dirigiu a tradicional Assembleia, que auxiliava no comando administrativo, político e econômico. Em sua homenagem, em junho de 2014, foi sancionada a Lei 12.927, que torna o dia 25 de julho o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. A medida reconhece a importância e o empoderamento de Teresa como mulher preta e rebelde, que lutou contra a escravidão e a favor dos seus de maneira ativa, tornando-se símbolo de força, liderança e de busca pela liberdade. Já Luísa Marim nasceu em algum momento entre os anos de 1812 e 1817, provavelmente na região da Costa da Mina, a atual Gana. Ela foi trazida ao Brasil como escrava ainda muito jovem, e por meio do seu trabalho de quituteira conseguiu comprar sua alforria. Livre, ela continuou como quituteira em Salvador, aproveitando-se de sua profissão. Em seu tabuleiro eram distribuídas mensagens em árabe, através dos meninos que compravam seus quitutes. Ela participou de diversas revoltas escravas, como a Revolta dos Malês, em 1835, e na Sabinada, em 1837, sendo uma das líderes da revolta. Com sua participação nas revoltas, Luísa foi perseguida e viu a necessidade de fugir, deixando seu filho Luiz Gama, de 5 anos, aos cuidados do pai. Descoberta, Luísa foi perseguida até fugir para o Rio de Janeiro, onde foi encontrada e possivelmente deportada para Angola. Carolina de Jesus nasceu em Minas Gerais e foi uma grande escritora. Quando criança, estudou por 2 anos no Colégio Allan Kardec, sustentada pela patroa de sua mãe. Em 1937, se mudou para São Paulo com seus filhos. Por muito tempo viveu como catadora de reciclagem. Através de sua paixão por leitura, tomou o hábito de escrever. Com os cadernos que recolhia do lixo, começou a registrar o cotidiano do quarto de despejo. A escritora é descoberta pelo jornalista Audálio Dantas, e o seu livro Quarto de Despejo foi publicado em 1960 e foi, sem dúvidas, um grande sucesso, chegando ao total de 100.000 exemplares vendidos e traduzidos para mais de 13 idiomas. Com todo o seu sucesso, publicou outros livros e passou a ser reconhecida como uma grande escritora e referência. E para finalizar, traremos a história de Mary Jackson, que nasceu em 1921 e foi uma engenheira aeroespacial e matemática. Ela se tornou a primeira engenheira negra da NASA e trabalhou para melhorar as práticas de contratação de mulheres negras na administração. Por algum tempo, Jackson encontrou apenas empregos temporários e que não se alinhavam com sua experiência. Em 1951, ela foi recrutada pelo NACA para ser uma matemática de pesquisa. Em 1953, ela começou a trabalhar para o engenheiro Kazimierz Czarnek no túnel de pressão supersônica. Impressionado com seu trabalho, ele a encorajou a obter o cargo de engenheira completa. Em 1858, no mesmo ano em que a NACA se tornou NASA, ela foi promovida a engenheira aeroespacial, fazendo história como a primeira engenheira negra da organização. Todas essas mulheres são exemplos de força feminina e negra. São doses de inspiração e resistência. Elas fizeram história por elas e por todas as outras que não puderam ser e fazer história.